Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. A gente vai continuar nas nossas aulas. Hoje é a aula 49. É, a gente vai terminar primeiro algumas atividades do capítulo de probabilidade, tá? A gente já tinha finalizado o capítulo, daí agora a gente faz alguns exercícios aqui. Vocês vão poder escolher 5 exercícios nessa seção atividades aqui para me enviarem. É do 1 ao 15, vocês façam lá, enviam 5, tá? Dúvidas vocês podem pedir lá na nossa reunião, tá? Os exercícios começam aqui na página 175, tá? Então, daí a gente termina o conteúdo de probabilidade com esses 5 exercícios que vocês vão mandar lá no AVA. E daí a gente começa um novo conteúdo, capítulo 25 de Introdução à Estatística. Então, aqui diz, né, o que é um censo demográfico, o IBGE, para que serve, é uma introduçãozinha. E aqui fala sobre a estatística, que é o nosso conteúdo. Então, a estatística já existe desde a antiguidade, mas evoluiu muito até os nossos dias. Ela surgiu para obter informações populacionais, como a quantidade de pessoas e a riqueza de cada uma, bem como para mensurar o poder militar dos povos. A palavra estatística, inclusive, deriva do latim e significa estado, uma referência ao primeiro uso citado. Podemos considerar a estatística como uma ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação de dados. Por isso, muitas vezes, ela é utilizada com o intuito de tomar decisões. Essa ciência, portanto, é amplamente empregada nas mais diversas áreas do conhecimento. Tanto a parte de organização quanto a interpretação são importantes, afinal é necessário que os dados estejam organizados para as análises serem feitas. Nesse primeiro contato abordaremos a estatística descritiva, que trabalha com coleta, organização e apresentação dos dados. Para isso, precisamos conhecer alguns conceitos, vamos a eles. Então, conceitos iniciais de estatística. O que é população? População não necessariamente quer dizer que é em relação a pessoas. A população se refere ao nosso objeto de estudo na estatística, objeto de interesse. Vamos supor que aqui ele coloca alguns exemplos. Por exemplo, imagine que desejamos conduzir pesquisas para delimitar a faixa de renda da população brasileira. No caso aqui, população vai ser a população brasileira mesmo, né? A gente quer dizer qual que é a renda da população. Vamos verificar em uma linha de produção se os tablets apresentam algum tipo de defeito. Então tem lá uma fábrica, né? Ela fabrica tablets e a gente quer verificar se eles apresentam algum tipo de defeito. A nossa população, no caso, seriam os tablets. Entenderam mais ou menos como é que é? O que significa população? Aqui a gente tem uma tabelinha que diz o que é a pesquisa e o que é a população. No primeiro exemplo, faixa de renda dos trabalhadores brasileiros são os próprios trabalhadores brasileiros. Distribuição dos estudantes universitários de Minas Gerais são os universitários de Minas Gerais. Defeito em tablets em uma linha de produção, todos os aparelhos produzidos nessa linha de produção. Aí a gente tem, população é o conjunto de pessoas ou objetos com pelo menos uma característica em comum, sendo tal característica o interesse da pesquisa. Aqui tem um exemplo, né, um exercício resolvido, e aqui tem 3 perguntas para vocês resolverem, tá? Respondam elas lá. É basicamente isso que a gente acabou de ver. Definida a população da pesquisa, precisamos começar a levantar os dados referentes ao que queremos avaliar. Em algumas situações é complicado ou até mesmo impossível verificar todos os elementos da população. Por isso, limitamos nossa pesquisa a uma parte, denominada amostra. Sendo assim, é importante haver uma diversidade de elementos nessa amostra para que ela realmente represente a população estudada. A amostra é a parte da população que será examinada para a realização do estudo estatístico. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa com os alunos, tá? Então, eu quero saber quais são os alunos que fazem a atividade logo depois de assistirem a videoaula. Então, a minha população são os alunos. Só que daí eu pensei assim, nossa, mas vai dar muito trabalho eu ir na casa de 30 alunos olhar.
Então eu decidi que eu vou ir na casa somente de 10 alunos. Então eu vou pegar uma amostra, esses 10 alunos serão minha amostra, e eu vou ir só na casa desses 10. Então eu vou tirar minhas conclusões a partir desses 10 alunos e dizer que, de modo geral, tantos alunos fazem atividade, tantos não fazem logo depois da aula. Só que daí tem um problema, por exemplo, eu, eu poderia escolher assim aleatoriamente esses alunos, ou eu teria que ter mais ou menos uma noção de qual que é o dia a dia, ou fazer uma distribuição, escolher esses alunos mais a dedo. O ideal seria eu saber algumas informações desses alunos, né, para não pegar assim totalmente aleatório nesse caso. Eu teria que ter eles bem representados, né, porque eu poderia ter, por exemplo, alunos que só conseguem assistir as videoaulas depois das 8. Imagina se eu vou pegar alunos ali que acordam, vamos supor, 9 horas e vão fazer atividade só depois das 9. Eu ia dizer que e todos esses 10 alunos fizessem isso. Eu ia dizer que todos os meus 30 alunos ali fazem atividade depois das 9 horas. Não posso, né? Então eu teria que pegar eles melhor representados. É isso que esse texto quer dizer nesse momento. É, aqui, né, no exercício resolvido 2, ele coloca um exemplo assim, ó, imaginemos que fôssemos realizar uma pesquisa sobre o esporte favorito dos alunos e dos funcionários do seu colégio. Considerando que não haverá tempo suficiente para entrevistar todos eles, decidimos então usar uma amostra. Se escolhermos como amostra apenas alunos do sexto ano, você acha que a opinião da escola será bem representada? Acho que não, né? E se apenas meninas forem escolhidas? E caso professores sejam selecionados como amostra, quais são as características que uma amostra deve apresentar? Então, ó, para o item D, a resposta é que a amostra deve conter elementos diversificados. Tá? A questão 4. A cada 2 anos, durante o período de campanha eleitoral, são realizadas diversas pesquisas de intenção de voto. Qual a população e qual a amostra desse tipo de pesquisa? Pensem aí, agora é época de eleição, isso acontece bastante, pesquisa eleitoral. Então, já se pensaram como é que isso acontece? Como é que eles fazem para saber qual é a quantidade de pessoas que vota em tal partido, ou em tal político, tal candidato? Da mesma forma aqui, ó, como medida a audiência de TV. O princípio é igual a qualquer outro tipo de pesquisa. Os institutos de medição registram as preferências de uma quantidade bem pequena de pessoas. É a chamada amostragem. No Brasil, 87% das casas têm televisão. Isso dá cerca de 39 milhões de domicílios com telespectadores. Para saber a que esse pessoal todo assiste, o Instituto Ibope, por exemplo, verifica a audiência de 3.019 casas, ou 0,008% do total. A medição pode ser feita de 3 maneiras. Primeira, por uma folha que os moradores preenchem e o Instituto recolhe. Segundo, os aparelhos eletrônicos que mandam uma vez por dia a relação de todos os programas assistidos na casa. E terceiro, por um controle em tempo real que indica a cada minuto as variações de audiência, transmitindo instantaneamente os resultados às emissoras. Esse último sistema, a forma mais moderna de medição, existe apenas na Grande São Paulo. O número de domicílios adaptados a essa tecnologia é ínfimo. Ao todo são apenas 750 casas, ou 0,002% do total brasileiro. Com tão pouca gente pesquisada, como essa medição pode dar certo dentro de uma margem de erro aceitável? A chave é selecionar bem os domicílios pesquisados, escolhendo a amostra por parâmetros socioeconômicos que reflitam a composição da sociedade brasileira. Essa é interessante, né? Porque vamos supor que você, aluno, tivesse que representar a população brasileira. De que forma você representaria? Você tem que escolher 10 pessoas ali para fazer esse estudo. Que pessoas você escolheria? Como é que você representaria a população brasileira? Isso tem que ser definido antes de fazer a pesquisa, então não é algo tão simples também você pegar e sair fazendo uma pesquisa. Você não tem como entrevistar todo mundo. E você tem que definir alguma forma de classificar essa população numa amostra de forma com que ela seja bem diversificada, que represente o total, né, nessa amostra. Então não é algo tão simples também. Então daí essa parte de organização de dados aqui,
a gente vai fazer na próxima aula, tá? Por enquanto só isso, até a questão 4, né, de 1 a 4, e as 5 questões ali do capítulo anterior, ok? Então, por hoje é só. Esse é o último capítulo antes da prova, tá? Então, é o conteúdo de probabilidade, agora de introdução à estatística, e daí semana que vem a gente tem a prova, tá? Anotem suas dúvidas. Até depois na reunião, então. Tchau, tchau, pessoal.